como a senhora está avaliando o processo, esse processo eleitoral até o presente momento? Haja vista que essa campanha é uma campanha extremamente atípica e diferente, né? Porque hoje o veículo mais forte é o veículo das redes sociais. E como isso afeta e como isso chega às pessoas do ponto de vista, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista político e quanto do ponto de vista jurídico. Também eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esses três aspectos das redes sociais, com esse momento que a gente passa com a pandemia e o processo eleitoral aqui na nossa cidade, que não é diferente em outros lugares, não é? Aqui é o que acontece nas 5.700 e poucas cidades pelo Brasil afora. Então, como a gente está aqui, vamos falar sobre Cajazeiras. Essa sua pergunta é muito oportuna. Ela abre um leque de possibilidades para que possamos esclarecer e também dar uma opinião a respeito de como está sendo esse processo político eleitoral no meio de uma pandemia e com o advento das mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube, todos esses meios telemáticos de comunicação que inserem, que absorvem a propaganda eleitoral e que dá a ideia de que isso não tem um controle. Como se as pessoas, na maioria das vezes, quando estão no sabor da paixão política, elas se deixam levar pela emoção e muitas vezes extrapolam os limites das suas opiniões nas redes sociais. Eu vejo isso como a prática mais recorrente na atualidade. O processo político eleitoral com a pandemia, restringiu ainda mais a propaganda eleitoral para esses meios telemáticos de comunicação que eu citei. Porque, diante das resoluções que foram editadas, das portarias que foram editadas pela Justiça Eleitoral como um todo, dependendo da bandeira de classificação de risco de cada município, a propaganda eleitoral ficou mais ou menos restrita. Por exemplo, em alguns municípios não se pode fazer comício, nem carreata, nem passeata, nem conversa de pé de calçada, nem pode ter propaganda eleitoral em carro de som. Isso limita a propaganda do rádio nas cidades que existem as rádios para a propaganda, e limita também exclusivamente, quase que exclusivamente, para as redes sociais. Então, ficou diferente. Inclusive, a própria propaganda eleitoral do candidato eleito à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, foi praticamente toda pelas redes sociais. Isso foi um divisor de águas, de tal modo que, nessas eleições agora, com essa pandemia, ainda mais se afunilou o uso da propaganda eleitoral pela internet. Quanto a esse processo político, particularmente em Cajazeiras, o que vemos a propaganda eleitoral feita na internet, nas redes sociais, e a maioria delas extrapolando os limites legais, com práticas de crime contra a honra, com propaganda irregular, com o uso da máquina. Então, são crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral e que precisam ser apurados pela Justiça Eleitoral. Mas, para isso, é preciso que a Justiça seja provocada, porque o Estado juiz ele é inerte e só funciona se for provocado. E até porque os crimes eleitorais, as ações penais eleitorais, elas são de competência exclusiva do Ministério Público Eleitoral. Só quem pode propor é o Ministério Público Eleitoral, através de denúncia, que precisa ser oferecida em até 10 dias. Então, assim, Hernandes, esse processo político em Cajazeiras não é diferente dos demais. No entanto, ele traz consigo uma troca de ofensas e de muitas agressões contra a honra das pessoas e dos próprios candidatos, o que configura
crimes eleitorais de calúnia, difamação e injúria. Porque lá o tipo penal da calúnia, da difamação e da injúria no Código Eleitoral não resguarda só o candidato. É qualquer pessoa que tiver sua honra denegrida através de crime de calúnia, difamação ou injúria em propaganda eleitoral. O ambiente do delito tem que ser a propaganda eleitoral, poderá provocar a justiça eleitoral através do Ministério Público Eleitoral. Então, assim, o cenário do processo político em Cajazeiras é este. Nós esperávamos que houvesse a ênfase de mais propostas, porque a cidade precisa, é uma cidade grande, é uma cidade polo, é uma cidade que se desenvolveu e hoje continua a partir de uma educação muito forte. Nós temos faculdades e uma universidade bem solidificada, fincadas em Cajazeiras, que prestam relevantes serviços, que formam pessoas frequentemente. Então, o nível que se esperava era um nível mais elevado. Mas, enfim, eu quero acreditar que o candidato que foi eleito irá fazer o melhor pela nossa cidade, que é o que a gente espera, e que irá também trazer melhores condições de vida para todos os cajazeirenses. Pelo menos isso, já que no processo eleitoral nós estamos vendo, na maioria das vezes, trocas de ofensas e não propostas para a população.